Prezados irmãos, prezadas irmãs, que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. Muito grato a Deus, muito grato a Jesus, a espiritualidade maior, por mais essa oportunidade de refletirmos um pouco a respeito dos ensinamentos do Divino Mestre. Esse espírito de escol que passou aqui pela Terra há mais de 2000 anos nos deixou ensinamentos que até hoje tentamos aprender, que até hoje tentamos interiorizar, para conseguir nos tornarmos espíritos melhores. Analisando as Escrituras, os relatos trazidos pela benfeitora Amélia Rodrigues em suas obras, que invariavelmente relatam passagens de Jesus com seus apóstolos, com a multidão, nós percebemos que são ensinamentos que ainda nos são necessários. Nós percebemos que, apesar de tanto tempo, nós ainda precisamos, nós ainda não conseguimos compreender e muito menos praticar esses ensinamentos. E aí, a justificativa, talvez, do porquê que nós colocamos tantos obstáculos para que nós mesmos pulemos. Problemas de ordens variadas, pela falta de bom senso, pela falta da paciência, pela falta da oração, que se nós buscássemos desenvolver essas virtudes, por certo, nós seríamos espíritos mais felizes, apesar das tribulações, apesar das dificuldades pelas quais nós passamos. E quando nós falamos em paciência, nós encontramos na obra da benfeitora espiritual Amélia Rodrigues, a Flores no Caminho, o item intitulado Jesus e Paciência. Aqui nós vamos ver, principalmente num diálogo em que Jesus tem com Simão Pedro, que as demandas que Pedro leva para Jesus, isso naquela época, são as nossas demandas da atualidade. Nós nos identificamos muito com Pedro. A forma de ser de Pedro, imediatista, queria que as coisas acontecessem de imediato e muitas vezes até questionava as orientações de Jesus. E nós vamos ver que a orientação passada a Pedro pelo mestre da Galileia são orientações muito caras para nós na atualidade. Então a benfeitora começa da seguinte forma: as opiniões desencontradas aturdiam os mais afervorados companheiros da mensagem renovadora. Comentava-se quanto à necessidade de a Revolução Cristã triunfar, derrubando a casa senhorial de César e distendendo suas forças por toda a parte, tornando Israel a soberana, conforme os anúncios antigos. Vejam que nesse parágrafo fica claro um ambiente de ansiedade coletiva.
expectativa política, o desejo de vitória imediata, pessoas acreditando possuir a autoridade para orientar os rumos do movimento da época. Invariavelmente, a soma dessas ações resulta em confusão. Sempre que o entusiasmo não é governado pelo bom senso, ele cria problemas para o próprio ideal. Quantas e quantas vezes queremos ajudar e criamos ainda mais problemas? Nem todo impulso é inspiração. Algumas vezes é apenas pressa. A benfeitora continua. Enquanto a frivolidade desenfreada se encarregava de conduzir os nimbos precursores de tempestades, o Rabi prosseguia impertérrito na ensementação da mensagem no solo dos corações. O mundo se agita, mas Jesus não muda o seu eixo. Paciência aqui é estabilidade interior. Não é ignorar o perigo, mas não permitir que o perigo determine a nossa forma de agir. Aqui, sem dúvida, a primeira lição nessas primeiras palavras, nesses 2 primeiros parágrafos do capítulo da obra da benfeitora, que apesar de todas as tribulações que ocorriam externamente, Jesus se mantinha no eixo. Jesus se mantinha sereno. E sem dúvida nenhuma é algo que nós precisamos para os dias de hoje. Nós confundimos muitas vezes o que acontece externo com o que está acontecendo interiormente dentro de nós. O que está acontecendo em nossa intimidade. Porque são coisas distintas. Muitas vezes o ambiente externo ele está favorável. Nós estamos de férias, no local de repouso, na praia, numa casa de campo. Enfim, não temos grandes preocupações. Porém, estamos agitados, estamos preocupados, estamos ansiosos. Por quê? É essa pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos. O porquê que eu estou assim? O porquê que eu estou sentindo isso? E buscar as respostas. Talvez em algumas delas nós precisemos de ajuda, de um terapeuta, de um diálogo fraterno na casa espírita, mas nós devemos buscar entender o que está acontecendo conosco. E se nós conseguirmos esse equilíbrio, nós podemos perfeitamente estar vivendo um momento conturbado em nossa existência, problemas de variadas ordens, no trabalho, no ambiente doméstico, mas nós estarmos serenos. Nós estarmos, como disse a benfeitora, estarmos no eixo. E isso só depende de nós. Primeiro nós precisamos entender se é isso que nós queremos. Porque tem pessoas, tem um ditado assim que algumas pessoas sentam numa cadeira cheia de prego e acaba gostando. Acaba sentindo o ambiente confortável. Então, nós queremos sair do problema? Nós queremos realmente o equilíbrio, a paciência, a paz, os bons pensamentos? Então nós temos que ir em busca. Agora, de repente, momentaneamente nós somos felizes assim. Então, não seria uma demanda para o momento, mas sempre a paciência é uma boa conselheira.
Continua a benfeitora. A Galileia bucólica e simples fascinava Jesus, fascinava sua alma sensível. As pessoas modestas e afáveis, cujos problemas se resumiam às questões de sobrevivência, ofereciam ao Rabi a alegria de diminuir-lhes as preocupações. A Judéia, no entanto, áspera e adusta, se repletava de problemas e dificuldades entre as tricas farisaicas e as conjunturas infelizes da política insensata e avara. Nesse parágrafo, a benfeitora espiritual, através da mediunidade de Divaldo Franco, ela contrasta a simplicidade da Galileia com o orgulho da Judéia. A Galileia era um local onde haviam pessoas mais humildes, pessoas mais simples, em detrimento à Judéia, que eram pessoas que tinham, teoricamente, eles achavam que eles tinham mais condições, por terem mais conhecimento, por terem mais entendimento. O Evangelho frutifica com mais facilidade onde há humildade. Isso o Evangelho segundo o Espiritismo já nos traz, que Jesus, a mensagem do Mestre, a mensagem de Jesus é muito mais compreendida, é melhor compreendida por pessoas simples. Algumas pessoas que detêm muito conhecimento, essas pessoas usam o conhecimento de uma forma equivocada, não no sentido de ajudar, mas no sentido de diminuir. E são pessoas, quando elas agem dessa forma, são pessoas dominadas pelo orgulho. E nem sempre elas aceitam as orientações. Via de regra, elas questionam. Não que seja errado questionar, muito pelo contrário. Nós devemos questionar tudo que nós lemos. Nós devemos questionar tudo que nós ouvimos, mas com o nosso coração livre de qualquer preconceito. Quando nós agimos dessa forma, nós não estamos sendo fanáticos, porque o fanatismo é a viseira. O fanatismo é aquilo que permite que você veja só aquilo que a tua religião fala, que a tua forma de ser orienta. Os fanáticos religiosos, os fanáticos políticos, são pessoas que vivem em confronto, porque eles acham que só aquilo é verdadeiro. E quando nós temos uma visão um pouco mais aberta a respeito do mundo, a respeito da vida, não raras as vezes, nós aprendemos algo que nós lemos no Evangelho segundo o Espiritismo, aproveitando a explanação, por exemplo, de um pastor evangélico. Porque a forma com que ele explanou aquilo nos facilitou o entendimento. E nem por isso nós deixamos de ser espíritas. Daí a importância de nós analisarmos o contexto. Isso chama-se bom senso. Haroldo Dutra Dias conta que numa ocasião perguntaram a um juiz da Suprema Corte Americana o que era necessário para ser um juiz da Suprema Corte, que seria o ápice da carreira do judiciário. E ele respondeu: olha, para você ser um juiz da Suprema Corte Americana, é necessário que você tenha 90% de bom senso e 10% de conhecimento da área do direito. O que é o bom senso? Somos nós livres da viseira do fanatismo. Somos nós analisando todas as questões, analisando os ensinamentos de Jesus. Mas, como eu disse,
essa análise tem que ser livre de preconceito e livre do orgulho, para que a gente possa entender e interiorizar a mensagem do Cristo. Por isso que o Evangelho é melhor absorvido por pessoas simples, porque elas vão analisar aquilo ali, elas vão buscar entender aquilo ali, elas estão desarmadas de qualquer contraverso, elas estão desarmadas de qualquer não, eu já vou revidar de pronto isso aqui porque isso aqui não faz sentido, né? Então, muitas e muitas vezes de pronto não nos faz sentido, mas nós temos, com humildade, com a nossa mente aberta, buscar elucidações na literatura espírita, ou por que não até em outros credos religiosos, ouvindo palestras, ouvindo pregações, ouvindo sermões. Existem muitos religiosos que são espíritos evoluídos, né, e que não são espíritas, e que muitas vezes nos trazem esses esclarecimentos que nós não conseguimos entender na literatura espírita. E não há nada de errado disso. Continuando fiel ao programa que o Pai lhe traçara, eles se fizeram apoio à segurança dos fracos, à resistência dos tíbios, à medida que a mensagem refugia nas paisagens ermas dos que haviam tombado na descrença. Após o atendimento da multidão, sempre ávida e necessitada, enquanto a terra ardia, ao cair do velário da noite, Simão buscou-o inquieto, certa vez, não ocultando as apreensões. Em estado de espírito inquieto, o velho amigo acercou-se do rabi, sereno, sobre gentil pérgola, arrebentada em flores, e foi direto ao assunto. Palavras do Simão a Jesus: Senhor, como proceder diante das ameaças que nos chegam, levando-nos a receios justificáveis quanto ao futuro do Evangelho? Jesus respondeu: tendo paciência, Simão. Essa pergunta aqui de Simão a Jesus, logicamente, era uma dúvida, era uma busca em virtude do que estava acontecendo na época. Mas vamos trazer essa pergunta de Pedro para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Imagine se nós estivéssemos frente a frente com Jesus e nós perguntássemos: Senhor, como proceder diante das ameaças que nos chegam? E Jesus responde: tendo paciência. E aí Simão continua: devemos então aguardar a agressão, sem tomarmos qualquer iniciativa? Jesus: sim. Edificando a paciência em nós mesmos, não nos cumpre assumir outra atitude senão aguardar. A paciência dar-nos-á inspiração e força para agir com discernimento e sem precipitação. Mas Simão não estava satisfeito com a resposta, porque Simão era extremamente imediatista, assim como nós. E ele pergunta novamente: mas Senhor, arguiu o companheiro que sobremostrava surda irritação, não seria lícito que se instalasse o reino de Deus de imediato e a revolução que pregas tivesse início? Talvez, quando se tomem providências, seja tarde demais. Não te parece? Em outras palavras, a gente não precisa agir, a gente não precisa já fazer acontecer, porque se a gente esperar muito, pode ser tarde demais, né? Jesus
fitou o céu de turquesa cravejado de círios estelares e, sem perder a serenidade, esclareceu. Pessoal, tomem atenção nesse parágrafo. Com paciência, conseguiremos provar a excelência da nossa luta. Os lutadores do mundo são desesperados. Passam em atroada ensurdecedora. Destroem e ameaçam, semeando ódios e lutas, sem qualquer razão. A paciência prova o homem e comprova-lhe os valores ante a vicissitude que deve superar. Simão respondeu: não duvido. Anuiu o pescador, acrescentando: parece-me que a resistência pacífica levar-nos-á à queda, destruindo as aspirações superiores que acalentamos. Como agir ante os que nos provocam ao combate urgente? Jesus respondeu: atuando com paciência. Simão, ainda não conformado: será lícito, então, não reagir nunca? Mesmo que confortados pela razão, estejamos a ponto de não suportar mais? E Jesus responde: sem dúvida. A paciência harmoniza e reconforta, porquanto o Pai não tem pressa e prossegue trabalhando até hoje, enquanto eu também trabalho. Com paciência, a agressão passa, a dificuldade muda de lugar, o problema se resolve, o sofrimento se transfere, as incompreensões se aclaram, as lutas se pacificam e o amor frutifica. Vejam, se nós não somos Pedro, Jesus orientando Pedro com a paciência, e ele estava trazendo mais e mais questões, porque nós temos que agir de imediato, porque será que não está errado eu calar sempre? Será que temos que tolerar sempre? E a resposta de Jesus sempre é a mesma: sim, nós temos que ter paciência, porque é a paciência que vai nos preparar para que o próximo passo seja correto. Isso é de tamanha grandeza, isso abre um leque de possibilidades, de questões do nosso dia a dia extraordinário. Cada um de nós temos os nossos problemas. Cada um de nós temos desculpas bastante razoáveis para reagirmos, para respondermos no mesmo tom, para não deixarmos para depois, porque comigo ninguém fala assim. E a orientação de Jesus: tendes paciência. Quando você tem paciência, a dor se acalma, a raiva passa, muitos problemas se resolvem por si só, porque em algumas vezes o problema em si não existe. O que existe é um outro lado tentando tirar você do teu eixo, tentando tirar você do sério, criando problemas para vender soluções. E quando Jesus fala que nós devemos ter paciência, é realmente aquele respirar fundo, quantas vezes for necessário, e nos acalmar. Em algumas vezes nem precisaremos tomar decisões nenhuma, porque as coisas se resolveram por si só.
Mas quando a decisão nos couber e nós seguirmos as orientações do Mestre, agindo com paciência, com calma, nós iremos tomar a decisão correta. Porque uma vez que estamos agindo conforme as orientações de Jesus, nós também estaremos sendo inspirados pela espiritualidade maior. As pessoas daquela época achavam que Jesus era um príncipe guerreiro que instalaria a paz à base da força e da violência. É uma contradição, né? Quando ele falava que ele era rei, mas o reino dele não era deste mundo, e tudo isso provocou uma confusão política muito grande na época, e terminou como terminou. O próprio Judas achava que, quando a questão do Judas é uma outra situação, que realmente não é como a gente acha que foi. A intenção de Judas talvez fosse das melhores, era que fosse guardado Jesus para que ele fizesse o serviço sujo, digamos assim, Judas fizesse, decretasse e fizesse a confusão que precisava ser feita, para que depois tirasse Jesus da cadeira e entregasse o reinado para ele. Só que no final das contas, as coisas não saíram como Judas pensava, e acabou como acabou. Mas não é esse o mérito, né? As pessoas na época achavam que Jesus era um revolucionário, que ele chegava e ia colocar o reino dele à força, ele ia instalar a paz à base da força. A partir de agora vai ser assim, quem não fizer assim está errado. Isso há 2000 anos. E se ele quisesse instalar a paz, a força nos dias de hoje, ele conseguiria? Será que todos nós realmente estamos buscando a paz? Ou será que nós somos eternos reclamões? Reclamamos de ansiedade, reclamamos de insônia, reclamamos de problemas físicos, de perturbações espirituais? Mas quando cabe a nós buscar o nosso equilíbrio, quando cabe a nós buscarmos a paciência, a paz, o bom ânimo, entendermos um pouco melhor esse furacão que está acontecendo conosco, será que nós temos realmente essa vontade? Será que é algo que realmente nos chama a atenção? Será que realmente nós queremos mudar? Aqui nasce o conflito entre a urgência humana e o tempo divino. Sem dúvida nenhuma, o tempo divino é diferente do nosso. Pedro quer a estratégia. Jesus oferece a maturidade e a calma. Antes de resolver o problema externo, é preciso resolver o problema do coração. Qual que é o resultado que nós temos quando nós agimos por impulso? Na maioria das vezes, nós deixamos a situação pior do que está. Muitos dos conflitos que nós vemos no mundo hoje é a exteriorização do conflito interno das pessoas. Que elas jogam isso. Elas jogam isso. Numa ocasião eu participei de uma reunião de um condomínio e me chamou a atenção porque tinha lá um problema e quem estava dirigindo a reunião lá colocou duas ou três questões para que nós votássemos. Era só para votar sim ou não. Quem gosta dessa opção, levanta a mão. Quem gosta daquela opção, levanta a mão. Era só isso. Essa reunião se estendeu por mais de 3 horas. E eu comecei a analisar o que estava acontecendo ali. A forma com que as pessoas estavam se manifestando, porque era um problema que estava afetando a vida daqueles moradores, mas a forma com que as pessoas estavam se manifestando ali
era uma forma desnecessária, que não condizia com o que estava sendo tratado. Você quer esse aqui? Levanta a mão para esse aqui. Você não quer? Você quer aquele? Levanta a mão para aquele. Só isso. E a situação quase chegou em vias de fato. Não porque o problema era tão grave, porque as pessoas, em conjunto, estavam colocando as suas situações mal resolvidas naquele problema do condomínio. E esse é o mundo que nós vivemos. Nós agimos assim de forma natural e nós achamos que isso é normal. O mundo hoje é reflexo do que nós pensamos e da forma com que nós agimos. E quando Jesus vem trazer para nós a paciência que ele traz não é a inércia. É muito comum entre os humanos confundir-se a ideia de paciência, de paz, com inércia. Para muitos de nós, a paz é não termos problema. Para muitos de nós, a paz é termos uma família bem estruturada. E é justamente essa paz que Jesus veio destruir. Porque a paz ofertada pelo Mestre é o equilíbrio que nós devemos buscar, que nós devemos ter. Isso não cai do céu. Nós temos que buscar, por isso que eu falei já hoje, no começo, se realmente nós estamos decididos a esse passo, decididos a essa mudança. Nós realmente queremos buscar essa paz, porque aí sim é a paz que Jesus nos traz, que é nós passarmos pelos problemas, pelas adversidades da vida, de forma equilibrada. Sabendo que tudo tem um começo, tudo tem um fim, sabendo que talvez não seja o momento mais oportuno para eu tomar uma decisão, porque eu estou querendo esganar se aparecer na minha frente. Então é preciso que eu me recolha, que eu ore, que eu medite, que eu dê tempo ao tempo. Essa é a proposta de Jesus. A paz não é ausência de problema. A paciência começa depois que você fez tudo o que poderia ter sido feito. Aí vem a paciência. Ou seja, em outras palavras, eu já fiz a minha parte. Tudo o que cabia a mim, eu já fiz. Agora eu vou ter a paciência e vou aguardar as orientações divinas. E aí um outro grande passo, aceitar as orientações divinas. Quando nós oramos o Pai Nosso, que nós falamos, seja feita a vossa vontade. Mas no fundo, talvez a gente quisesse falar, seja feita a nossa vontade. Nós precisamos entender que os desafios vêm e vêm com força para ver o nosso comportamento. E muito mais importante que o nosso comportamento é nós estarmos atentos da forma com que nós estamos reagindo mediante determinadas situações. Buscarmos nos melhorar. Para que a gente não use a estupidez, para que a gente não use a indiferença como consequência do dia a dia. Eu sou assim mesmo, eu sou estúpido mesmo, eu não quero saber, eu não tenho tempo de ficar adulando. Não. Nós temos que analisar o nosso comportamento. Isso que é o orar e vigiar que Jesus falou. Ore, peça ajuda, peça amparo, mas vigie como que você está se saindo.
Como que você está resolvendo as questões? Como que você está se posicionando? Quando você permanece em silêncio, o que está passando aqui dentro? O que você está pensando? Que tipo de pensamento você tem tido? Esse é o vigiar proposto por Jesus. E uma vez que todos nós começamos a despertar para esse lado, fazendo uma autoanálise, trazendo essas questões todas e analisando o nosso comportamento, analisando o nosso sentimento, o que eu estou sentindo, por que eu senti isso em detrimento daquilo. Realmente, o nosso mundo íntimo vai melhorando. Como consequência, nós vamos adoecendo menos. Nós vamos dormindo melhor. A nossa saúde, como estado geral, ela tende a melhorar. Porque se tudo é energia, e as energias que fluem do nosso coração são energias um pouco mais de equilíbrio, o corpo como um todo vai sentir esse equilíbrio. Então essa mensagem trazida pela benfeitora Amélia Rodrigues nessa obra é muito rica. Ela nos instiga muito a essa análise, nos instiga muito a esse pensamento. A quantas anda a minha paciência? Eu tenho tido paciência? Eu tenho sentido a necessidade de ter paciência? Fica então a nossa reflexão. Fica então o convite para essa viagem interior, que é necessário coragem, porque nós podemos e provavelmente vamos encontrar paisagens que a gente não queira presenciar, que a gente não queira ver. Mas uma vez que a gente realmente está decidido a fazer essa viagem interior, nós também vamos encontrar muitas coisas boas dentro de nós, que precisam ser trabalhadas, que precisam ser valorizadas. E está aí a doutrina dos Espíritos a nos ajudar, a nos amparar, a nos oferecer todo o suporte necessário para que nós possamos evoluir e crescer espiritualmente. O meu muito obrigado a todos por esses momentos. Que Jesus nos abençoe e nos proporcione uma semana de muita paz e de muito bom ânimo. Até uma outra oportunidade, se assim Deus o permitir. Até mais.